Agora, no bloco 5, será abordado sistemas lineares. Então, existem ocasiões na engenharia onde é preciso solucionar sistemas lineares com três equações e três incógnitas, por exemplo, como em um caso onde é analisado uma treliça em três dimensões, né? Onde quando é analisado um nó, existem forças atuando nas três direções, considerando o sistema cartesiano x, y, z. Então, numa ocasião como essa que eu acabei de exemplificar, é preciso solucionar um sistema linear com três equações e três incógnitas, que é o que vai estar sendo abordado nesse bloco 5 do curso. Inicialmente, né, no software Octave, nós vamos exibir a janela de comandos, exibir o ambiente de trabalho e exibir também o editor, que são as três janelas que nós precisamos. Inicialmente vamos salvar, né? Vamos chamar de teste 5, porque nós estamos no bloco 5, né? Lembrando que sempre quando eu quiser executar um arquivo, eu preciso salvar previamente, né? Para executar, obrigatoriamente esse arquivo precisa estar salvo. Então, vamos começar com close all, para fechar tudo, clear para limpar tudo que há no ambiente de trabalho e clean para limpar tudo que há na janela de comandos. O nosso desafio hoje é solucionar sistemas lineares. Então eu encontrei dois sistemas para a gente poder praticar utilizando o software Octave. Então eu coloquei aqui dois exemplos, né, que nós vamos estar resolvendo. Então eu tenho dois sistemas lineares de três equações e três incógnitas. Se nós soubermos como resolver um sistema linear com três equações e três incógnitas, nós vamos saber também resolver um sistema linear com quatro equações e quatro incógnitas, como também um sistema linear com cinco equações e cinco incógnitas, sendo que o procedimento vai ser bem semelhante. O que vai mudar vai ser a dimensão da matriz e a dimensão do vetor com as variáveis que nós vamos estar encontrando, né? As variáveis que eu me refiro são as incógnitas, nesse caso A, B e C. Então, como é ensinado em álgebra linear, nós precisamos colocar em forma matricial, né? Precisamos colocar esse sistema linear em forma matricial, como separando uma matriz numérica e um vetor com as incógnitas que nós queremos encontrar, né? Então, a gente pode fazer o seguinte. Vamos colocar assim, então. Nós vamos ter aqui, então, vamos escrever a matriz aqui mesmo. Menos 2 terços, 2 terços, menos 2 sobre 11,358. Depois 1 terço, 1 terço e menos 5 sobre 11,358. E por último, 2 terços de novo, 2 terços e 10 sobre 11,358. Vamos conferir, parece que eu digitei um valor errado aqui. Aqui é 1 terço. Conferir então, menos 2 terços, 2 terços menos 2 sobre 11,358. 1 terço e menos 3 sobre 11,358. 2 terços e 10 sobre 11,358. Negativo, positivo, negativo.
positivo, positivo, negativo, positivo, 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 certo. Então aqui está minha matriz com minha matriz numérica. E o meu vetor vai ser quem? Vai ser o A, o B e o C. Então, o que a gente pode dizer? Que quando eu pego a matriz, essa matriz, vamos chamar de matriz M. Quando eu pego essa matriz e... Quando eu pego essa matriz M e multiplico pela matriz que eu vou chamar de E. Então, se eu fizer M multiplicado por E, eu vou obter quem? A matriz vou obter o vetor que vai ser igual a quem? 0, 0, 1000, né? Como vocês estão vendo acima. Então, vamos chamar a resposta de V. Então, V é quem? V vai ser igual ao 0, 0. Eu só estou fazendo isso para vocês poderem enxergar o que eu estou realizando. Então, o que nós temos aqui? Matriz M multiplicado pela matriz E, vou obter a matriz V. É assim que funciona. Porém, o que acontece? O meu vetor E é o vetor que tem as incógnitas. As incógnitas A, B e C. Beleza. Então, se eu quero encontrar esse vetor, eu preciso passar o M para o outro lado. E como é que a gente faz isso? Seguinte, a gente vai ter que multiplicar dos dois lados por M elevado na menos 1. Né? Vou ter que fazer isso dos dois lados. Porque o que vai acontecer? Se eu fizer isso dos dois lados, eu vou obter quem? Eu vou obter M inverso multiplicado por M vai ser igual a quem? Igual a identidade. Então vamos botar assim. Vamos colocar aqui esse produto é igual a identidade. Isso foi mostrado no bloco 3. Caso vocês tenham dúvidas sobre essa questão, basta voltar no bloco 3 para tirar essa dúvida, certo? Beleza. Então, foi mostrado, né, que quando eu pego uma matriz e encontro a sua inversa, multiplico por ela mesma, obtenho a identidade. Então, se eu pegar a identidade e multiplicar pelo vetor E, eu vou ter o próprio vetor E, né? Porque um vetor com uma dimensão 1 por 3 multiplicado pela identidade, eu vou obter o próprio vetor E. Né? Então, eu posso tirar a identidade aqui, né? Porque isso vai ser igual a isso, dá na mesma, né? A identidade ali some. Então, para encontrar o vetor E, basta multiplicar a inversa de M por V. Assim eu vou obter o vetor E que corresponde às incógnitas. Então, dessa forma, eu consigo solucionar o meu sistema linear. É exatamente isso que nós vamos fazer agora no Octave. Então, eu já fui escrevendo no bloco de notas, porque já vou colar aqui, né? Lembrando que a matriz eu posso escrever dessa forma, né? Posso escrever dessa forma, vamos executar, vamos conferir a matriz agora. M. Eu posso escrever dessa forma, como também
eu posso separar as linhas por ponto e vírgula, conforme eu mostrei no bloco 3 desse curso, né? Então, se eu executar novamente, eu vou obter a mesma matriz, né? Não mudei nada. São apenas formas diferentes de fazer, né? Depois eu quero a minha matriz V, né? V. Novamente, eu posso fazer dessa forma ou eu posso separar por ponto e vírgula. Opa. Certo? Então eu tenho a matriz M e meu vetor V. E eu quero encontrar quem? Eu quero encontrar o E, que vai ser igual a quem? Vai ser igual a M na menos 1 multiplicado por V. E obtenho as incógnitas. Então, pode fazer o seguinte, a gente pode dizer que A é igual a E posição 1. Então, quando eu abro parênteses e digito o número 1, eu estou pegando a primeira posição do vetor. Depois, B igual a E, só que na posição 2, e C na posição 3. Então, com isso, eu obtenho as minhas incógnitas. Vão ser, então, A, B e C. Ou seja, o E é o vetor com os 3 elementos. A, B e C são as 3 incógnitas do meu sistema linear que eu estava querendo encontrar. Que eu estava querendo solucionar, né, para encontrar as incógnitas desse sistema linear. Certo? Eu poderia também... Eu não preciso necessariamente pular as linhas, né, no código. Eu posso deixar tudo na mesma linha, porque eu estou separando com ponto e vírgula, né? Então, assim eu economizo espaço no meu código. Que acaba procedendo da mesma forma. De novo, eu vou rodar e A, B, C. Certo? Bom, eu vou fazer um segundo exemplo. Então, para diferenciar do segundo, vamos chamar de M1, V1, E1, M1, V1. Vou chamar tudo de 1. A1, B1, C1. Estou digitando 1 para dizer que é o exemplo 1. Né? M1, V1, E1, M1, V1. Então eu adicionei o algoritmo 1 para diferenciar. Que eu vou fazer o segundo exemplo embaixo. Opa. Certo. Então agora nós vamos para o segundo exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Porque o primeiro exemplo está solucionado. Eu encontrei o A, encontrei o B e também encontrei o C. Agora nós vamos para o exemplo B. Vamos voltar no bloco de notas e vamos fazer uma brincadeira muito parecida. O que a gente tinha aqui? Nós tínhamos menos 3 sobre 7, 0, né, porque eu não tenho nada acoplado a B, 3 sobre 7, beleza. 2 sétimos, 2,5 sobre 6,5, faltou se dar negativo, 2 sobre 7. Por último, 0, 6 sobre 6,5, 2 vezes 6 sobre 7.
Esses espaços aqui não influenciam em nada depois, só para ficar mais fácil de visualizar. Conferindo menos 3 sobre 7, 0 e 3 sobre 7. 2 sobre 7, menos 2,5 sobre 6,5, 2 sobre 7. 0, 6 sobre 6,5, 2 vezes 6 sobre 7. Depois a B e C, aqui eu vou ter quem? Eu vou ter só o 8. Beleza. Então, vou realizar o mesmo processo que eu já comentei anteriormente para poder isolar o E, sendo que o E vai ser meu vetor com os elementos A, B e C. Ou seja, ele vai conter as incógnitas, incógnita A, B e C. E assim eu vou solucionar meu problema linear encontrando as incógnitas desse problema, A, B e C. Vamos lá então, vamos copiar e colar no Octave. Lembrando que aqui eu posso separar do ponto de vírgula. Assim eu deixo meu código mais compacto. Certo? Depois, o que eu tenho? Eu tenho um vetor que só tem o valor 8 na última posição. Exatamente isso. Aqui eu posso fechar. E para diferenciar, vou digitar 2, porque eu estou fazendo o segundo exemplo, né? Segundo exemplo. Exemplo B. Certo. Então vamos copiar e colar. E vamos diferenciar com o algarismo 2. Porque a operação é bem semelhante. O que vai mudar vão ser os valores numéricos. Vamos conferir então. M2 eu tenho a matriz 3 por 3. V2 eu tenho o resultado do sistema linear. E2, então aqui eu inverto a matriz M2, né? Levo na menos 1 e multiplico por V2. Depois, o que eu faço? O A2 vai ser o E2 na posição 1, o B2 vai ser o E2 na posição 2, e por último o C2 vai ser o E2 na posição 3. Vamos executar então. Vou conferir. A1, A2, A3. Opa! Pera aí. Não era isso que eu queria fazer. A1, B1 e C1. Agora tá certo. Essas são as incógnitas do caso anterior. Agora nós vamos querer encontrar o A2, B2 e C2. A2, B2, C2, certinho, é isso mesmo, né? Ou seja, E1 vão ser eu vou ter o A1, o B1 e o C1, né? A1, B1 e C1. E no caso do E2, eu vou ter o A2, B2 e C2. Ou seja, eu estou encontrando as incógnitas do meu problema, né? Dessa forma eu soluciono o sistema linear. Será que ficou certo? A gente pode conferir, né? Como? A gente vai fazer essas operações, né? A gente vai jogar aqui dentro e ver o que acontece. Vamos lá então. Começa pela primeira. Vou fazer o seguinte, vamos dizer que vamos chamar de F1. F1 igual a esse cara vezes A1 mais esse cara vezes B1 mais esse cara vezes C1.
Vamos conferir então. O que eu fiz? Eu peguei a primeira linha, né? Ou seja, menos 2 terços e menos 2 sobre 11,358 e multipliquei pelas incógnitas, como consta aqui. Eu só substituí, né? Em A vou substituir pelo valor que eu encontrei, B pelo valor que eu encontrei e C pelo valor que eu encontrei. Lembrando que aqui eu chamei de A1, de B1 e de C1. Eu adicionei o algarismo 1 para diferenciar o exemplo A do exemplo B, né? No caso do exemplo A, eu adiciono o algarismo 1 e no caso do exemplo B, eu adiciono o algarismo 2, só para diferenciar um do outro. Então, simplesmente substituir os elementos encontrados, né? O que vai acontecer? Tem que dar zero, né? F1 deu zero, perfeito, perfeito, né? Perfeito. Por quê? Porque essa operação obrigatoriamente tem que ser igual a zero, né? Então, aconteceu o que nós esperávamos. Vamos para a segunda, então. Vamos para a segunda. O que a gente vai fazer? Aqui eu tenho 1 terço. Eu tenho 1 terço. E por último, menos 5 sobre 11,358. Por quê? Tá aqui, ó. 1 terço e menos 3, é menos 5 sobre esse valor, né? 1 terço e certo. Chama de F2. F2, opa. Bom, não deu zero, mas deu um valor bem baixo, né? Um valor bem baixo, praticamente deu zero. Isso aqui é questão de arredondamento, né? Isso aqui eu posso considerar um pequeno erro numérico, né? Porque praticamente esse valor é muito próximo de zero. Porque a calculadora do Octave faz arredondamentos e com isso aparece um erro insignificante, né? Que é elevado na menos 14, né? Isso praticamente é zero. Então, também ficou perfeito. Normalmente a gente usa 3 casas depois da vírgula, em alguns casos, né, exagerado, a gente usa 6 casas depois da vírgula. Então, esse valor aqui, para nós, né, é praticamente zero. Né? E por último, F3. F3, o que a gente tem aqui? 2 terços. Então, a gente vai copiar esses elementos para encontrar o F3, que a gente sabe tem que dar 1000. Se não for 1000, a gente vai estar com algum problema. Por quê? Porque essa operação, se eu substituir o A, o B e o C, eu vou ter que ter um valor igual a 1000. É isso que eu pretendo encontrar agora, né? Então, 2 terços e 10 sobre aquele valor. A1, B1 e C1, né? Então, F3 tem que dar 1000. Vamos conferir, então. Conferir os três já. F1, 0. F2, praticamente 0. E F3, 1000. Então, essas incógnitas encontradas estão corretas. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai conferir para o segundo caso. A gente usou F. Vamos usar outra letra para diferenciar. Vamos usar, deixa eu pensar. F, G, H. Vamos usar G então. Próxima letra do alfabeto. G. Então vamos copiar e colar. Só para ter o posicionamento de cada um. Aqui é 0. E por último é 3 sétimos. E agora eu vou pegar o A1, quer dizer, A2, B2 e C2. Vamos conferir então. Eu tenho então menos 3 sétimos acoplado a A. Em B não tenho nada, por isso que eu coloquei 0. E em C eu tenho 3 sobre 7.
3 sobre 7. Né? Como eu estou tratando do segundo exemplo, eu estou puxando o A2, o B2 e o C2. Eu estou usando o A2, o B2 e o C2 porque esses são as incógnitas encontradas no exemplo 2, como eu fiz aqui. Né? Eu encontrei E2 e depois eu peguei cada elemento desse vetor e atribuí a A2, B2 e C2 para o exemplo B, no caso, o segundo exemplo. Então aqui eu vou obter quanto? G1, 0, perfeito. Né? Tinha que dar 0, né? Porque isso, se eu substituir o valor de A e de C, eu vou ter um valor igual a 0. Muito bem. Vamos para o segundo caso agora. Então aqui eu vou chamar de G2 e vamos substituir com os valores da segunda linha da matriz. Vamos conferir então. 2 sétimos, 2 sétimos. Menos 2 meios sobre 6 meio. 2,5 sobre 6,5. Por último, 2 sobre 7. 2 sobre 7. Substituindo A2, B2 e C2, eu vou obter G2. Então, praticamente eu obtive um valor zero. Então, está correto, né? Porque o valor de G2 foi praticamente zero, né? Então, aqui eu obtive zero, aqui eu obtive praticamente zero, então para as duas primeiras linhas esses elementos estão corretos. Agora, para fechar, a gente precisa conferir a última linha. Vamos para a última linha, então. Vou chamar de G3. Então, aqui, nós vamos substituir os valores da terceira linha da matriz M2. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter 0, 6 sobre 6,5 e 2 vezes 6 sobre 7. Certo, então conferindo. Acoplado A não tenho nada, por isso 0. Depois 6 sobre 6,5 e por último 2 vezes 6 sétimos. Então G3 obrigatoriamente tem que ser igual a 8. Vamos conferir. Executo. Vamos conferir todos então. G1, 0. G2 praticamente 0. E G3 igual a 8. Ou seja, as incógnitas encontradas estão corretíssimas. Né? A2, B2 e C2 estão corretas, porque quando eu substituí na equação, eu obtive 0 para a primeira equação, 0 para a segunda equação e 8 para a terceira equação. Lembrando que eu chamei a primeira equação de G1, a segunda equação de G2 e a terceira equação de G3 para conferir se esses elementos que eu encontrei estavam corretos. Então, encontrando os elementos que são as incógnitas e conferindo as próprias equações do sistema linear, eu encerro o bloco 5.